ter sido testemunhas de avistamento de OVNIs, há aqueles que teriam presenciado fenômenos que, no entanto, mais ninguém pôde ver. Esta é a Praça Algânia, em Santiago, lugar por onde diariamente passam milhares de pessoas e veículos. E é aqui, onde, sem que mais ninguém visse absolutamente nada, Daniela León, sua prima e sua irmã, dizem ter visto um OVNI, com forma redonda e fluorescente. Além disso, Daniela León diz ter tido 6 meses antes uma experiência ainda mais surpreendente. Novamente pedimos ao especialista em parapsicologia, Andrés Barros, que nos acompanhasse durante o processo. Barros chegou até o apartamento localizado na Praça Algânia para percorrer o lugar, pesquisar os seus níveis de energia e conhecer as testemunhas. Nesse mesmo dia à tarde, estávamos brincando como meninas, com umas coisas, umas caixas, umas tesouras. Estávamos inventando, me lembro, uma câmera fotográfica de papelão. E nós sempre brincávamos nesse terraço de trás porque estávamos sozinhas e tudo mais. O fato é que tínhamos deixado todos esses materiais, a tesoura e tudo nesse telhado que há nesse andar. Um telhadinho que cobre esse terraço. E o fato foi que minha mãe, depois à noite, já quando eram 9h30, 10 horas da noite, começou a procurar essa tesoura. Aonde está a tesoura, nos deu uma bronca e tudo mais. E ninguém queria ir lá para trás porque atrás não há luz nem nada. Então estávamos assustadas. Este é o lugar. Se manteve exatamente igual, faz tempo. Vou subir até onde foi, com cuidado. Nesse tempo eu era menor, era mais ágil. Eu, na realidade, sou um pouco medrosa. Estava um pouco escuro. Disse a Daniela que passasse pela janela e eu olhava enquanto ela caminhava para pegá-la, porque estava em uma espécie de telhado que estava assim olhando a casa. Estava tudo escuro, não havia muitas estrelas e de repente vi uma luz forte, como uma bola de futebol que estava em cima deste telhado, que tinha muita luminosidade. Ao princípio eu pensei que podia ser uma estrela, mas depois quando olhei fixamente, percebi que não era isso, ou seja, percebi que não era algo normal. De repente a vi mais perto, porque se aproximou como... teriam sido uns 7, 8 metros de onde eu estava, e o fato é que comecei a prestar atenção de que era uma silhueta de um homem altíssimo, deveria ter uns 2,5 metros pelo menos, e que a vejo toda negra, toda, como quem vê uma sombra. Essa luz que te digo estava no céu, se aproximou, desceu assim mais ou menos, sei lá eu, assim este tanto de onde estava a pessoa e a iluminou. Então desceu como um reflexo de luz e aí essa luz iluminou a pessoa. Aí pude ver mais claramente que era uma pessoa totalmente de preto e com um reflexo vermelho nos olhos e que estava me olhando. De repente, quis se comunicar com ela. Me lembro que era como quando você sintoniza um rádio assim meio estranho. Senti algo em minha cabeça que estava tratando de me dizer algo e foi nisso que fiquei como que pregada à frente a essa pessoa e não pude me mexer. Eu comecei a chamá-la, Dani, e não me respondia, estava dura, não se mexia, imóvel. Até uns 10, 12 minutos depois fiquei ali e lancei. Quando já vi que não podia me soltar disso, que me mantinha detida, joguei a tesoura, joguei a caixa e tudo. Saí correndo, entrei em casa e ali foi quando contei o que tinha acontecido à minha família. A verdade é que eu não acreditei nela. Mas depois a vi bem assustada, chorava, sem consolo, mas tremia. Algo que não era normal nela. Tive que me dar o tempo de sentar com ela na sala e escutar o que me contou. E aí foi que eu levei mais a sério. Mas foi tão traumático para ela que nós, sem entrar em acordo, não voltamos a tocar no assunto. Por muito tempo não voltamos a falar no assunto. Bem, e a história foi que depois disso, dessa experiência que eu tive, após 3 ou 4 meses, nós estávamos aqui onde estamos agora conversando com minha prima e minha irmã à noite.
Estávamos brincando, não sei o que estávamos fazendo, e de repente, nesse pátio de luz, como era de noite, vimos diferentes luzes coloridas. A primeira coisa que nós fizemos foi ir até a janela de cá para ver o céu, pensando que podia ser algo. E eram tantas as luzes que não se via, as luzes não nos deixavam ver. Então decidimos com minha prima e com minha irmã descer até a praça que estava ali, a Praça Alganha, para ver a casa de frente, ver o que havia ali no céu. Isso foi espetacular, porque o que nós vimos com minha irmã e com minha prima, outras pessoas mais que estavam de testemunha, era uma nave que estava parada em cima da casa. Mas veja, eu acredito que deve ter sido assim, da mesma forma, deve ter estado longe. Mas imagine você de onde começa a parte branca, que é a outra casa, desde essa janela até a janela que está na outra casa, ou seja, essas 4 janelas. Essas 4 janelas grandes que se via mais ou menos assim. O que me chamou a atenção é que nós começamos a gritar na praça, que imagine ver uma coisa assim, grandíssima. E começamos a gritar. Lá vem um OVNI, um disco voador, como loucas. E eu vi pessoas que não viram. E estavam olhando naquela direção. Então, no momento, me veio como que não sei, duvidar da credibilidade do que estávamos vendo. Mas houve pessoas que o viram também. E também estavam igualmente impressionadas como nós. Vimos janelas, vimos tudo e foi realmente impactante. E nós quisemos chamar meu tio, que estava aqui em casa, para que descesse a vê-lo conosco. E quando meu tio desceu, que não queria descer a princípio, quando desceu, isto se mexe tão rápido, se mexeu de uma maneira tão rápida, que já se via na esquina da Praça Alganha, se via uma manchinha preta. Se via a silhueta da nave. Logo, Andrés Barros usou o pêndulo para medir energia e interrogou Daniela León sobre algumas características de sua personalidade. Sobre essa base, entregou suas conclusões. Não é muito pouco, quase não se mexeu porque tanto tempo. Sim. Tanto tempo já faz. Faz mais de 13 anos. Claro. Então as pessoas que têm estas percepções são pessoas que têm um grau de percepção muito forte. Muito forte, ou seja, são mais sensitivas que as demais. Então não me estranha que em determinado momento o tenha visto e ninguém mais além de você. Até onde você o tenha visto. Certamente isso de cá foi mais forte. Estava todo o disco ali e o viram todos. Ou seja, indica um fenômeno muito mais real. E o outro, evidentemente, que não se pode descartar também, é justamente a sensibilidade. Você tem uma sensibilidade maior. Você é mais sensitiva que os demais. Os limites de percepção se ampliam enormemente. Há uma hipótese muito interessante que estão trabalhando na Sociedade de Estudos Psíquicos de Londres. Que todos estes fenômenos provocam certas alterações ambientais em função de ultrassom, de infrassom. Ao falar de infrassom, estamos falando deste outro ciclo para baixo. E pessoas que têm uma percepção desses ultra-infrassons teriam alterações tanto auditivas quanto ópticas, que os possibilitam para, por exemplo, poder observar ou escutar coisas que os demais não veem. Por exemplo, no problema dos OVNIs também produziria uma espécie de vibração especial que chegaria a estas pessoas e os capacitaria para poder apreciar. Mas os vem um grupo determinado de pessoas, não todos. 3 solteirões e um bebê. É um filme que passou para a história por razões extra-cinematográficas. Em uma de suas sequências, os estudiosos dos fenômenos parapsicológicos encontraram a figura de um menino nitidamente visível, que não teria estado no set no momento em que se filmou a cena, mas que sim apareceu quando o filme estava terminado.
Em 1999, o filme Sexto Sentido apresentou a história de um menino que tinha a capacidade de se comunicar com os mortos e inclusive podia vê-los. Para investigar mais sobre este assunto, viajamos até os Estados Unidos. Em plena Manhattan, Nova York, se encontra esta Fundação de Parapsicologia. Agora, que relação há entre a disciplina e o fenômeno OVNIs? Chegamos até aqui porque alguns de seus estudiosos têm teorias a respeito. George Hansen é um engenheiro civil formado na Universidade do Colorado, que se especializou em parapsicologia com 8 anos de trabalho. Muitas testemunhas de OVNIs têm experiências telepáticas e muitos psíquicos também viram OVNIs. De fato, a maioria dos espiões psíquicos do governo dos Estados Unidos tiveram encontro com OVNIs. Isto é algo que tanto os psicólogos quanto os parapsicólogos preferem ignorar. A classe dirigente não deseja reconhecer a coincidência. Em um momento da entrevista, o professor Hansen anota numa lousa uma série de palavras que para nós parecem opostas e que para algumas civilizações antigas teriam se relacionado muito fortemente entre si. E, de fato, nesta brecha é onde se encontram os fenômenos paranormais. Entre o céu e a terra se encontram os anjos. Também encontramos OVNIs e extraterrestres. Os OVNIs vêm do céu à terra de maneira muito similar aos anjos. Os anjos e os OVNIs têm uma qualidade de indefinição que nos impede de chegar à sua compreensão. Mas as civilizações antigas sabiam que são bastante reais. Talvez não no sentido em que nós compreendemos a realidade, mas tinham uma realidade e nos afetavam. Em ocasiões, as casas das testemunhas de OVNIs têm sido invadidas por eventos poltergeist. Poltergeist significa espíritos travessos, e é o nome que os parapsicólogos dão a este tipo de fenômeno. Às vezes infestam toda a casa de uma testemunha OVNI. Pode ser muito perturbador para as pessoas, mas tenho vários amigos que tiveram fortes experiências psíquicas depois de terem sido testemunhas de OVNIs. Não acredito que os OVNIs sejam naves que nos visitam de outros planetas. Acredito que está acontecendo algo muito diferente. Acredito que os OVNIs têm uma maior relação com os espíritos, demônios, fadas e duendes. Os seres extraterrestres tendem a desaparecer no espaço, a se dissolver, igual as fadas, duendes e espíritos. Assim que tem a característica de não ser nenhum nem outro, como nessa brecha que eu mostrava anteriormente. Isso funciona em 2 sentidos. As pessoas que não tinham tido poderes psíquicos ou experiências com a televidência, veem um OVNI e logo adquirem a habilidade, ou vice-versa. As pessoas que têm esses poderes têm uma maior probabilidade de ver um OVNI, de acordo com a minha experiência. Não acredito que seja uma relação casual direta. Os fatos estão vinculados de maneira natural. Espíritos, fadas e duendes habitam o mundo paranormal de George Hansen e Andrés Barros. Mas dentro deste... O professor Hansen confirmava assim a tese de André Barros, no sentido de que os mundos do paranormal e do fenômeno OVNI
não seriam incompatíveis. Que tipo de fenômenos podem conviver conosco que não conheçamos? Ah, é incrível. Se vamos falar em física, a física te fala de dimensões paralelas. Depende de como estão conjugadas as leis físicas, nada mais. Certamente, por aqui está passando um trem. Depende das vibrações e depende de como são as dimensões e de como são as leis físicas que conduzem tudo isso. Mas o que eu estou entendendo é que nós finalmente somos muito limitados. Tem um nível de percepção muito limitado. A vista está limitada em um nível. Há coisas que não se consegue ver. Os limites de percepção estão limitados entre um máximo e um mínimo. No ser humano, são muito limitados. O animal tem uma percepção auditiva visual muito maior. E há pessoas que têm esta percepção. Eu tenho a certeza que sim, a vida extraterrestre não somos os únicos. E acho que pode ser o mais lógico que eu tenha tido um contato com um ser extraterrestre. Ou seja, é isso que eu acho. Não sei, certamente agora as pessoas que estão vendo nesse minuto podem pensar que não, mas se você me pergunta o que é que eu penso que sim. Ou seja, tive essa possibilidade de viver uma experiência desse tipo.